aqui. Versículo 2: algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. E essas pessoas que a Bíblia está falando, que foram algumas pessoas que trouxeram esse paralítico, me veio algo em meu coração. Quantas as vezes nós estamos vendo pessoas paralisadas, e é tempo de nós, como igreja, estender as mãos para esses paralíticos e trazerem ele para a presença do Todo-Poderoso. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? A palavra de Deus diz que esse paralítico, ele foi curado, não foi pela fé dele. Ouça o que Jesus fez na vida desse paralítico, foi pela atitude de alguém. E gozado que este alguém não é nem citado na Bíblia, mas pode ter certeza que no céu foi registrada essa atitude, e ele vai receber o seu galardão. Amado, não é em vão quando você convida alguém para vir para a casa do Senhor. Não é em vão quando você manda uma palavra, quando você faz uma oração, quando você faz o convite. Jesus, ele está procurando esses alguém aqui nessa noite, que olha para o estado de alguém e fala assim: puxa vida, eu vou levá-lo até a presença de Jesus. Olha só que coisa interessante, amado. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Então aqui nós podemos dizer que no mínimo 4 pessoas, no mínimo, para levar um paralítico numa maca. A maca tem 4 pontas. Então no mínimo 4 pessoas estavam ali levando este paralítico ali. Ao ver a fé, olha o que o versículo diz. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Então, peraí, aquele paralítico que estava ali, quem sabe quando chegar no céu eu posso conversar com ele. Aquele paralítico que estava ali naquela maca, talvez nem conhecesse Jesus, talvez nem sabesse o que Jesus é capaz de fazer. Na realidade foram 4 pessoas lá que chegaram para ele: olha, nós estamos vendo o teu estado aí, você está muito debilitado aí, chegou o teu dia de ver um milagre na tua vida. Eu estou profetizando para quem acredita, viu? Chegou o teu dia de ver um milagre na tua vida. Aí aquele paralítico: mas eu sou paralítico. Não, deita aqui, não tinha cadeira de roda, deita aqui nessa maca e nós vamos levar. E levaram ele até a presença de Jesus. Quando chegou lá, ao ver a fé que eles tinham, eles quem? Os que levaram o paralítico, não foi o paralítico. Foi Jesus, olhou para a fé daqueles homens. Você não está entendendo. Jesus está olhando para a tua fé hoje aqui neste lugar, mano. Aí Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. O pecado desse homem foi perdoado pela fé de quem, igreja? Anime-se. Eu não sei como é que está na tua tradução. Nessa tradução, se não me falar a memória, é Kings. Anime-se, filho, os teus pecados estão perdoados. Quem crê em profecia? Mão aberta para receber. Através da sua fé, Jesus vai curar aqueles que estão sofrendo de algum mal. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Fecha a mão e toma posse e dá glória a Deus. Agora veja bem, logo depois que Jesus disse isso, começou as vozes a ecoar. Lembra do início que eu falei? Que ela se acostumou com a dor, ela ouvia. Tem pessoas que estão ouvindo vozes, irmão, e estão acreditando mais nas vozes de quem está falando do que na voz do Espírito Santo de Deus. Porque só foi Jesus perdoar o pecado daquele homem. Só foi Jesus liberar uma palavra. Ele já está liberando uma palavra para a tua vida. Só foi Jesus chegar e falar assim: ó, a partir de hoje não existe mais pecado na tua vida, os teus pecados estão perdoados. Aí começou as vozes a ecoar para tentar impedir o agir de Deus. Sabe por quê?
Muitas das vezes, quando termina um culto desse, pessoas chegam para você para roubar a sua fé, é porque elas não querem ver você feliz. Elas querem impedir que Deus opere na sua vida. Mas olha o que diz o verso de número 3. Eu quero ler só a palavra hoje, que a palavra é o suficiente. Alguns mestres da lei disseram a si mesmos. Alguns quem, irmão? Mestre da lei. Então, eram pessoas. Eu não estou chegando com essa caneta aqui não, filho. Pega outra caneta aí. Me ajuda aí, vai. Alguns mestres da lei disseram a si mesmo: isto é blasfêmia. Jesus está perdoando pecados aqui nessa noite. Aí chega aquelas desgraças, porque é uma desgraça mesmo, irmão. Aquelas desgraças dos religiosos, daqueles que não têm compromisso nenhum com Deus. E como é? Perdoou o pecado dele, mas roubou, mas adulterou, mas sei lá o que desgraça foi que fez. Tem ou não tem gente assim? Jesus perdoou o pecado e os mestres, os entendidos. Gente, a pior coisa que tem é você falar com pessoa. Eu pelo menos, eu estou aprendendo um pouquinho com Jesus, tá? Estou aprendendo um pouquinho com Jesus de não dar mais pérolas para porcos. Eu estou aprendendo com Jesus. Tem falado comigo. Também tu fica dando pérola para porcos, por isso que tu chora e fica sofrendo. Não se dá pérolas para porcos, irmão. A pior coisa que tem é quando você está falando uma coisa, a pessoa, não, eu sei. Tu sabe, então fica com a tua sabedoria, então. Não, eu sei. Aí começa a argumentar. Você fala uma coisa, esse mais é para roubar a fé, irmão. A Bíblia diz que esses camaradas aqui, onde já se viu perdoar pecados de paralítico. Eu não sei se você conhece um pouquinho a palavra, mas tinha algumas doenças, principalmente na época de Jesus, que era tida como doenças que foi o pai, foi a mãe, o cego de nascença, os próprios discípulos de Jesus. Quem pecou? O camarada é cego, nasceu cego, e os discípulos, para você ver, hein? Quem pecou? Eles ou seus pais? Aí Jesus, vocês estão que nem os mestres. Tem gente, irmão, que não entendeu nada de Jesus ainda, irmão. Vocês estão que nem os mestres, estão andando comigo 3 anos e meio, mas vocês estão com a mentalidade de religiosos. Aí Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas esse nasceu assim para que eu manifestasse a minha glória sobre a vida dele. Nem tudo que você está passando é por causa de um pecado. E se for por causa do pecado, Ele perdoa pecado. Nós servimos um Deus que perdoa pecado. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Quantas pessoas estão presas, são os verdadeiros paralíticos, porque alguém lançou uma palavra para você e paralisou a tua fé. Porque alguns entendidos disse algo e você acreditou. Que voz é que você está acreditando? Existem vários tipos de paralisia, gente. E o Espírito Santo falou ao meu coração: tem pessoas paralíticas espiritualmente. Não conseguem. Pode jogar fogo em cima. Não consegue dar um glória a Deus. Deixa eu ver se alguém aqui. Quando a pessoa está paralítica, ela não consegue dar uma marcha mais para Jesus, né? Não consegue. Por quê? Ficou paralisada. Eu não sei se você tem visto algumas coisas das redes sociais. Tem algumas coisas que tem me chamado a atenção. E eu tenho até orado pela Igreja Deus é Amor. Depois que o missionário Davi Miranda morreu, está acontecendo algumas coisas lá.
tristes, né? Eu tenho acompanhado algumas coisas. E hoje eu vi o depoimento do neto dele, um jovem e tal, e ele pedindo perdão, tal, falando que está em disciplina, que é a parte lá da igreja, lá, sei lá, o conselho da igreja colocou em disciplina, porque pegaram irmão, veja só, pegaram uma foto dele com o filho dele, com a esposa dele. E vazou essa foto, não sei se ele estava na praia, não sei, porque é a religiosidade, irmão. Nós somos livres. E eu sofro quando eu falo isso, porque tem um grupo de religiosos, irmão, que fala, mas esse apóstolo é muito liberal. Eu não sou liberal, eu sou liberto em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sou livre, eu sou livre para pensar, eu sou livre para agir, eu sou livre. Mas aí quando você entra num sistema religioso, de opressão, e você está ali naquele meio, aí paga o preço. Devia estar na praia, sei lá qual que é. Não me interessa saber se ele estava com a mulher no motel, não interessa para mim. Um dia eu falei de motel, quase eu fui expulso dessa igreja. Então tem uns religiosos que só o sangue de Jesus, e colocaram ele em disciplina, e ele estava pedindo perdão e tal. Mas ele chegou e falou assim, olha, eu sei que eu não pequei, mas segundo o estatuto da igreja, tal. O neto do Davi Miranda, se você estiver me assistindo, os teus pecados são te perdoados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Jesus perdoa pecados. Se eu não acredito, é em vão eu estar aqui, irmão, porque hoje eu já pequei pra caramba. Se eu não acreditasse que Jesus perdoa pecado, o que seria de mim, gente? Quem quer ouvir a voz do Senhor aqui, irmão? Então as pessoas ficam paralisadas espiritualmente. Tem paralisias emocional, que paralisa também a pessoa. Emocional, o centro das nossas emoções é a nossa alma. Quando a nossa alma está ferida, machucada. Eu terminei um curso falando sobre as 5 feridas da alma. Gente, se tu soubesse, quando filho meu, né, a palavra de Deus diz, filho meu, guarda o teu coração. Se tu soubesse a importância de você guardar o teu coração, se você soubesse a importância que Paulo falou a Timóteo, cuide de si mesmo e da sã doutrina. Ele está falando de cuidar do seu corpo, de cuidar da mente, de cuidar da sua alma. Quantas pessoas estão enfermas na alma e não conseguem ser felizes, não conseguem ser alegre, vive rancoroso, vive... Jesus. Jesus te trouxe aqui para tirar essa paralisia. Jesus quer levantar pessoas hoje aqui, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se ele já está começando a fazer isso aí. Versículo 4, Jesus percebendo o que pensavam, perguntou, por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? Eles esqueceram de uma coisa, irmão, que Jesus ele tem o exé bíblica, que João viu lá na ilha de Patmos, né? Olhos como chamas de fogo, é exé bíblica, capacidade de penetrar o juízo. Eles esqueceram que os olhos de Jesus têm chamas de fogo. E Jesus ali, a Bíblia diz que percebendo o que pensavam, perguntou, por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados? Ou dizer para esse paralítico, levanta, toma tua maca e sai andando? Quando Jesus falou isso, irmão, versículo 6, mas eu lhe mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então Jesus olhou para o paralítico e disse, levanta-se, levanta-se. Deus está te levantando nesta noite. O Filho do Homem tem autoridade para perdoar e para te levantar, em nome de Jesus. Levam o homem, o paralítico, a Jesus. Jesus admira a fé deles. Jesus libera uma palavra. Eu iniciei falando sobre vozes. Que tipo de vozes que você tem? Ou que vozes você quer acreditar? Até o final desse culto você vai decidir. Você está ouvindo tanta coisa aqui de Jesus, mas Jesus sabe quem realmente acredita nele.
Então eu espero que você decida hoje em nome dele. Como é que eu sei que esse homem acreditou? Irmão, peraí, gente, peraí. Essa revelação veio agora do céu fresquinho. Vamos para o estado dele, vai, o estado dele, e você compara com a tua vida, tá? Você vê as tuas paralisias que você está aí, tá bom? Então vamos lá, ele chegou, estava em casa, condenado a morrer paralítico, condenado a não andar de moto, se fosse no nosso dia de hoje, não andar de moto, não dirigir carro, condenado a não dar uns 7 mergulhos de Inamã na praia do Guarujá, estava condenado, ele nunca ia fazer isso, ele nunca ia poder fazer isso. De repente ele chega e está diante de alguém que pode mudar a história da vida dele. Não, você não está entendendo. Se tu souberes. Se tu souberes que você está diante de alguém que pode mudar a história da tua vida. Aí Jesus, ele chega para ele, irmão, Jesus chega para ele, está na maca, ele está deitado, ele chega para ele e fala assim, ó, os teus pecados estão te perdoados, e ele está ali, irmão, na maca. Ele não começou a andar quando Jesus falou que os pecados dele, quem crê em revelação? É forte o que vem aqui, Jesus. Mais do que operar um milagre na sua vida, externo, Jesus quer operar um milagre dentro de você.